Vim aqui gravar porque vocês me pediram, então eu vou contar a história da minha cigana enquanto eu me maquio. E eu tô experimentando uma forma diferente de gravar, então vamos ver se vai ficar bom. Como eu disse pra vocês, depois desse dia eu fiquei com um belo de um cagaço dessa pombogira, porque me falaram que ela era meio complicada, que eu tinha que tomar cuidado com ela e principalmente com as coisas que eu pedia a ela ou que eu, né, desejava, porque ela não media muito bem as consequências das coisas que ela fazia. Então, eu tô floreando aqui um pouco, que não foi bem com essas palavras que me falaram, não. Mas depois disso eu fiquei com um cagaço danado dela. E ela começou a se mostrar cada vez mais, assim, na minha vida. Eu cheguei a ver ela de fato, né? E aí uma vez eu em casa e eu e meu marido vimos ela. Eu acho até que ele viu ela antes de mim. E depois eu confirmei que era ela mesma. Então eu a via como uma pombogira muito velha. Ela não era uma cigana novinha, como eu tinha pensado de primeira. Na verdade, ela era uma velha, muito velha, bem velha mesmo, bem julgada. E ela usava uma roupa toda vermelha e ela era um pouquinho assustadora, assim. Como eu já tinha, né, um certo desenvolvimento com a outra pombogia, eu não me preocupei muito em pensar nisso, né? Porque eu imaginei que ia demorar muito tempo ainda para essa pombogira sequer vir em terra. E aí, um belo dia, tô eu numa gira de cigano do Oriente, que era a última gira onde eu imaginava que ela pudesse vir. Até porque na minha casa, essas duas linhas são cultuadas bem diferentemente. Então, eu estava super tranquila, a minha cigana do Oriente já tinha vindo, e aí ela foi embora e tudo mais. E a Esmeralda, que é a cigana do Oriente da minha mãe de santo e que comanda esse trabalho, me chamou, me abraçou, colocou a saia dela em volta de mim. E aí, quando eu percebi o que ela estava fazendo, eu falei: Esmeralda, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu tenho muito medo dela. Aí, porque eu percebi que ela estava querendo chamar a véia. E aí ela falou pra mim: você precisa perder esse medo, porque essa pombogira é muito importante pra você. E eu comecei ali num misto de sentir a incorporação e passar mal, e chorar, e medo, e cagaço. E eu fiquei naquilo e a Esmeralda, né, insistindo até que minha véia veio. E ela conseguiu uma coisa que não era muito comum, que era me deixar bem mais apagada do que eu fico normalmente com a minha outra pombogira. E ela já chegou acabando com a minha vida, né? Me xingando de todos os nomes possíveis e imagináveis, falando que eu era uma cachorra pra não deixar ela vir, que, enfim, nem lembro direito que depois me contaram, mas ela me xingou assim, de uns nomes bem bonitos. Trabalhou o que ela tinha que trabalhar, fez o que ela tinha que fazer. E no final, a única coisa que eu realmente me lembro com muita clareza foi ela falando assim: hoje eu vou te mostrar por que, que eu tô na sua vida. E aí ela subiu, acabou o trabalho, fui pra minha casa. E nesse dia realmente eu sonhei com o momento em que a gente se encontrou e por que, que ela tá na minha vida até hoje. Bom, então nesse sonho, na verdade eu sonhei com uma vida que eu tive que eu era cigana. Eu já tinha conhecimento dessa vida passada, algumas outras entidades já tinham falado disso pra mim, não era nenhuma novidade, eu também já tinha tido outros sonhos com essa vida. Enfim, nessa vida que eu tive, eu pertencia a uma determinada, acho que é tribo que se fala, né? Cigana, é tribo? Não sei direito, gente, preciso estudar sobre. Mas enfim,
Eu pertencia a um núcleo e eu casei com um cigano de outro núcleo que era nômade e fui embora com a caravana dele. Então eu não conhecia muito sobre, né, os costumes e não tinha muitos conhecimentos sobre aquele núcleo cigano, né? Até porque o que eu pertencia não era nômade mais há muito tempo. Então muitas coisas eram novas para mim. E aí, em um determinado momento, nós estávamos andando em caravana em uma estrada e eu lembro assim perfeitamente de ver várias carroças uma na frente da outra. Era um lugar de chão batido, muitas árvores em volta. Eu lembro de visualizar isso no sonho. E eu estava em uma carroça onde ficava só eu e as mulheres que me ajudavam, né? E aí, em determinado momento, eu via uma senhora de idade, toda de vermelho, sentada na beira da estrada, esmolando. Bom, eu ficava muito incomodada com aquela cena, principalmente porque parecia que todo mundo estava fingindo que não via aquela senhora na beira da estrada, precisando de ajuda, né? E eu pedia para que parassem a carroça para que eu pudesse ir até ela. E aí, nesse momento, as mulheres que estavam comigo ali falavam: Não, senhora, você não pode fazer isso, você não sabe quem ela é. E aí eu falava: Não interessa quem ela é, né? Ela é uma senhora de idade, ela tá sozinha e eu vou parar para ajudar ela. E aí eu lembro que ficava todo mundo em pânico, porque meio que elas não queriam me desautorizar e ao mesmo tempo também não queriam fazer aquilo. Então elas pediram para parar a carroça parou, mas eu tive que descer sozinha e pegar aquela velhinha praticamente no colo. Tinha mais roupa do que pessoa ali dentro e colocar ela dentro da carroça sozinha. Eu então botei ela na minha carroça e a gente começou a andar de novo e eu alimentei ela. Ela não falava, né? Parecia que ela já estava muito debilitada. Então eu dei um banho de asseio nela, né, com pano, e fiquei ali um tempo cuidando dela. E eu lembro de uma hora eu olhar pra trás assim e ver que as outras mulheres que estavam naquela carroça estavam todas encolhidas num canto, sem se mexer, olhando assim com uma cara muito assustada. E aí isso me irritava muito e eu falava: "Vem cá, vocês não". Aí eu virava pra elas, né? Virava de costas pra velhinha e falava: "Vocês não vão se mexer, vocês não vão fazer nada? Eu não tô entendendo por que que vocês estão agindo assim". E aí, quando eu terminava de falar, eu escutava um barulho metálico atrás de mim e elas se assustavam. E quando eu olhava de novo, a senhora já não estava mais ali. Ela era só uma pilha de roupas vermelha. E o barulho metálico eram 3 moedas douradas que tinham caído aonde ela estava. E aí eu ficava sem entender aquilo. E foi aí então que as outras mulheres que estavam ali começaram a me explicar o que tinha acontecido. Elas começaram a contar que, na verdade, aquela senhora já tinha desencarnado há muito tempo e que, por ela não ter sido uma boa pessoa em vida, uma boa cigana, ela tinha sido condenada no além-vida a ficar naquele local onde ela tinha, né, morrido, esmolando para tudo sempre, e que em vida ela tinha sido uma pária, né, para a sociedade, porque ela fazia várias coisas que eram condenáveis. Ela não era muito flor que se cheirasse, vamos dizer assim, entendeu? Ela era uma pessoa difícil, que só pensava nos próprios interesses, que só pensava em dinheiro e que fazia qualquer coisa, inclusive por dinheiro, né? E que por isso ela tinha sido não só excluída do núcleo dela, tribo, não sei falar, como tinha morrido sozinha na estrada.
e que o que eu tinha feito ali era basicamente pegar um espírito que elas entendiam como negativo ou não sei explicar direito, mas que elas entendiam que era uma coisa ruim e colocado dentro da minha carroça e seguido o caminho comigo. E só que para ela, né, para a cigana, aquilo tinha sido o único ato de compaixão que alguém já tinha tido com ela. E ela, né, conseguiu, através do meu ato, sair daquela situação de prisão espiritual que ela estava vivendo. E aí, quando eu virava, que caíam aquelas 3 moedas, eu escutava a voz dela falando assim pra mim, que ela nunca ia esquecer o que eu tinha feito e que ela sempre estaria ao meu lado. E por causa disso, ela jurou lealdade eterna a mim, por eu ter ajudado ela. Então, realmente, ela nunca mais me largou depois disso. Realmente, ela é um espírito, assim, que tem muito essa personalidade aguerrida, né? Ela é muito passional, mas ela é extremamente leal. Mesmo eu tendo passado um tempo, assim, tentando meio que negar ou duvidando da existência dela, ela nunca saiu do meu lado. E hoje ela tem um papel muito importante, porque ela desenvolve em mim, né, um senso de autocontrole, de entendimento que o mundo não gira em torno de mim, que eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu falo, porque as palavras têm poder, porque eu tenho pessoas poderosas ao meu lado e isso pode também ativar nelas um gatilho para que elas não sejam o melhor que elas podem ser. Então, a minha responsabilidade com as minhas falas, com as minhas atitudes, vai além de mim. Também é uma responsabilidade com aqueles que me cercam espiritualmente. Ela também me ajuda a entender melhor e conviver melhor com vários aspectos da vida que eu não lido bem, nem a minha outra pombogira também, como o dinheiro, por exemplo. Isso é um traço meu de personalidade. Eu odeio dinheiro e tudo que envolve dinheiro. Não quer dizer que eu não seja uma pessoa materialista, é só o dinheiro em si que eu realmente não gosto e eu não lido bem com questões de dinheiro. Isso fazia, na verdade, com que eu fosse meio otária com relação ao meu dinheiro. E como isso é uma coisa boa e importante na visão dela, ela me ajudou a ser menos otária, me ajudou a lidar melhor com dinheiro e me protegeu, abriu meus caminhos com relação a isso. Então hoje a gente tem uma relação assim muito próxima, apesar dela realmente quase não vir em terra, ela é extremamente importante pra mim.